Em seus passos, o que faria Jesus? Capítulo 28. Na tarde do mesmo dia em que Burns começou a trabalhar como auxiliar do zelador, ele estava limpando a escada na frente da comunidade quando fez uma pausa e olhou a seu redor. A primeira coisa que notou foi uma placa anunciando venda de cerveja. Com a vassoura, ele podia até tocá-la se quisesse, de tão perto que estava. No outro lado da rua havia 2 bares e, logo adiante, mais um. De repente, abriu-se a porta do bar mais próximo e um homem saiu. Ao mesmo tempo, outros 2 entraram. Um forte odor de cerveja chegou até Burns ali na escada. Ele agarrou com força a vassoura e continuou a varrer. Estava com um dos pés na varanda e outro já no degrau da escada, e desceu mais um pouco para continuar varrendo. Mesmo com uma temperatura amena, o suor escorria-lhe pela testa. Mais uma vez, se abriu a porta do bar, de onde saíram 3 ou 4 homens. Uma criança entrou levando uma jarra e logo saiu com ela cheia de cerveja. Ao caminhar pela calçada, bem perto de Burns, o odor da cerveja chegava às suas narinas. Então desceu mais um pouco, ainda varrendo desesperadamente. Os dedos das mãos estavam ficando roxos de tanto que apertavam o cabo da vassoura. De repente, subiu um pouco e começou a varrer onde já estava limpo. Então se arrastou com muito esforço, voltando para a varanda, e dirigiu-se à extremidade mais distante do bar, e começou a clamar. Meu Deus, se o bispo estivesse aqui! O bispo havia saído com o Dr. Bruce para algum lugar, e não havia ninguém por perto que ele conhecesse. Então ficou varrendo ali por alguns minutos, estampando no rosto a agonia que enfrentava. Aos poucos foi outra vez na direção da escada e começou a descer. Olhou para baixo e viu que havia deixado um degrau sem varrer, o que lhe parecia uma boa desculpa para descer e terminar seu serviço. Agora, na calçada, enquanto varria o último degrau, mantinha o rosto virado para o edifício da comunidade, parcialmente de costas para o bar, e varreu o mesmo degrau uma dezena de vezes. O suor escorria-lhe pelo rosto e pingava sobre seus pés. Aos poucos, sentiu que estava sendo atraído para a extremidade do degrau, que ficava mais próxima do bar. Era possível sentir nitidamente o odor da cerveja e de outras bebidas. Era uma coisa infernal, como se ele estivesse sendo arrastado pela mão de um gigante. Agora se encontrava no meio da calçada, ainda varrendo. Limpou o local em frente da comunidade e avançou um pouco até uma valeta para também varrer ali. Tirou o chapéu e esfregou a testa com a manga da camisa. Seus lábios estavam esbranquiçados e os dentes batiam uns contra os outros. Seu corpo todo estava tremendo, inclinando-se para frente e para trás, como se já estivesse bêbado. A alma estava agitada dentro dele. Agora já havia avançado um pouco mais e estava em frente ao bar, olhando para a placa e espiando pela janela, de onde podia ver as garrafas de cerveja e de outras bebidas empilhadas em forma de pirâmide. Então molhou os lábios com a língua, deu mais um passo à frente, olhando furtivamente em sua volta. Então a porta se abriu de novo e alguém saiu. Outra vez sentiu o forte odor da bebida e deu mais um passo na direção da porta que se havia fechado. Quando colocou os dedos na maçaneta da porta, um homem alto surgiu na esquina. Era o bispo. Ele agarrou Burns pelo braço e levou-o de volta até a calçada. Extremamente agitado e louco para beber, começou a xingar e socou o amigo com grande violência. Não se pode ter certeza se ele realmente sabia quem estava tentando afastá-lo da ruína. O soco acertou o rosto do bispo, cortando-lhe a bochecha. Mas ele não abriu a boca para dizer uma só palavra, e em seu rosto se delineou uma grande tristeza.
Então levantou Burns como se fosse uma criança e praticamente o carregou escada acima de volta para casa. Colocou-o ali no vestíbulo e fechou a porta, dando-lhe as costas. Burns caiu de joelhos, chorando e orando. O bispo ficou ali ofegante pelo esforço que havia feito, apesar de Burns não ser muito grande nem pesado, e foi tomado por uma compaixão indescritível. Ore, Burns, ore. Ore como nunca, porque nada mais vai poder salvá-lo. Meu Deus, por favor, ore comigo, salve-me. Salve minha alma do inferno, clamava Burns. Então, ajoelhando-se ao lado dele, o bispo orou como só ele sabia orar. Em seguida, os dois se levantaram e Burns foi para seu quarto. Naquela noite, ele deixou o quarto como se fosse uma criança envergonhada. E o bispo saiu daquela experiência mais maduro, levando no corpo as marcas de Jesus. Com certeza, estava aprendendo o que significava seguir os passos do Mestre. Mas, e o bar? Continuava ali, junto com todos os outros, enfileirados pela rua, como se fossem armadilhas preparadas para Burns. Por quanto tempo ele resistiria ao odor daquela coisa maldita? O bispo saiu até a varanda. O ar da cidade inteira parecia impregnado com o odor de cerveja. Então orou. Até quando, Senhor? Até quando? O Dr. Bruce também saiu até a varanda e os dois amigos ficaram conversando sobre a tentação que tudo aquilo representava para Burns. Você já procurou saber de quem é este imóvel aqui ao lado? Perguntou o bispo. Não, eu ainda não parei para fazer isso. Mas faço agora mesmo, se você achar que vale a pena. Mas, Edward, que poderemos fazer contra os bares dessa cidade tão grande? Eles são uma sólida instituição como as igrejas e a política. Que poder seria necessário para acabar com eles? Deus haverá de fazer isso na hora certa, do mesmo jeito que ele acabou com a escravidão neste país. Foi a resposta do bispo. Enquanto isso, acho que temos o direito de saber quem controla este bar tão perto da comunidade. Eu vou descobrir, respondeu o Dr. Bruce. 2 dias depois, Bruce foi ao escritório de um dos membros da igreja da Nazaré Avenue e pediu para falar com ele por um momento. A ex-ovelha recebeu-o com toda a cordialidade, levou-o até o seu escritório e insistiu que ele não se preocupasse e que ficasse o tempo que fosse necessário. Pedi para vê-lo para falar-lhe sobre o imóvel ao lado da comunidade em que moramos, eu e o bispo, conforme você sabe. Vou ser muito direto porque o assunto é muito sério e a vida breve demais. Clayton, você acha que é certo alugar aquele imóvel para um bar? A pergunta do Dr. Bruce foi clara e direta, do modo que ele avisou que seria. O efeito que ela causou sobre sua ex-ovelha foi instantâneo. Denunciando toda a sua profunda emoção, o sangue tomou conta do rosto daquele homem, ali sentado debaixo de um quadro que retratava os negócios de uma grande cidade. Então, ele ficou pálido, colocou a cabeça entre as mãos e, quando a levantou, o Dr. Bruce ficou impressionado ao ver que uma lágrima lhe escorria pela face. Dr. Bruce, o senhor sabia que naquela manhã na igreja eu assumi o compromisso junto com os demais? Sim, eu me lembro disso. Mas o senhor nunca soube como tenho sido atormentado por minha consciência. Eu nunca cumpri minha promessa neste ponto específico. Sou o dono daquele imóvel, uma grande tentação do diabo na minha vida. É o investimento que hoje me dá o maior lucro entre todos. 2 minutos antes de sua chegada aqui, eu estava em grande agonia, sentindo remorso por perceber como um pequeno ganho nesta vida estava me levando a negar o próprio Cristo, cujos passos prometi seguir. Sei muito bem que Jesus nunca aceitaria receber dinheiro de aluguel de uma fonte como aquela. Dr. Bruce, o senhor não precisa dizer mais nada.
Clayton estendeu a mão, o pastor o cumprimentou com força e pouco depois foi embora. Mas foi só bem mais tarde que ele ficou sabendo de toda a verdade sobre o conflito que Clayton estava vivendo. Era só um pedaço da história que pertencia àquela memorável manhã na igreja da Nazaré Avenue, quando o Espírito Santo sancionou o compromisso que os membros assumiram. Situados bem no centro de toda aquela ação divina, nem mesmo o bispo e Dr. Bruce tinham consciência de que, por toda a cidade, o Espírito estava atuando com poder, esperando que novos discípulos aceitassem o desafio de sofrer e de se sacrificar enquanto tocava o coração de empresários e investidores frios e calculistas, deixando-os incomodados com a grande luta que travavam por mais riquezas e movendo-se através da igreja como nunca havia acontecido em toda a história daquela cidade. O bispo e o Dr. Bruce, apesar de estarem há pouco tempo na comunidade, já haviam testemunhado grandes maravilhas. E logo iriam ver coisas maiores, manifestações impressionantes do poder de Deus, como nunca pensaram que seria possível nesta vida. Depois de um mês, o bar ao lado da comunidade foi fechado. O contrato de aluguel não fora renovado pelo proprietário, que não só fechou o local, mas o entregou ao bispo e ao Dr. Bruce para que se utilizassem dele a serviço da comunidade, que estava crescendo muito e já precisava de mais espaço físico para o desenvolvimento de suas atividades. Um dos trabalhos mais importantes era o departamento de culinária, cuja criação Felícia havia sugerido. Nem um mês depois de Clayton entregar o imóvel para a comunidade, Felícia já estava instalada ali, no mesmo local onde as almas se perdiam com a bebida, e era a chefe do departamento de culinária, liderando também um curso para empregadas domésticas destinado a moças que precisavam trabalhar. Ela agora morava na comunidade, onde encontrou um lar ao lado da Sra. Bruce e de outras moças da cidade que também moravam ali. Marta, a violinista, continuou vivendo no mesmo local, mas ia algumas noites à comunidade para dar aulas de música. Felícia, fale-nos mais sobre suas ideias, disse o bispo certa noite, num raro momento de descanso das atividades que o pressionavam muito. Ele estava com o Dr. Bruce e Felícia havia entrado vindo do outro prédio. Bom, tenho pensado bastante no problema das moças que precisam trabalhar fora, disse Felícia, com um ar de sabedoria que fez a Sra. Bruce sorrir ao olhar para uma jovem com todo aquele entusiasmo e beleza, alguém que havia se transformado numa nova criatura ao assumir o compromisso de viver uma vida semelhante à de Cristo. E continuou Felícia. E cheguei a algumas conclusões que vocês, homens, ainda não conseguem entender, mas a Sra. Bruce me compreenderá. Reconhecemos nossa ignorância, Felícia. Continue, disse o bispo com toda a humildade. O que me proponho a fazer é o seguinte. O prédio ao lado onde ficava o bar tem bastante espaço para que se criem cômodos como os que existem numa casa de verdade. Meu plano é preparar o lugar e oferecer um curso para empregadas domésticas às moças que depois irão trabalhar fora. Será um curso com duração de 6 meses, em que ensinarei culinária, limpeza, rapidez e amor pelo trabalho. Calma lá, Felícia, interrompeu o bispo. Não estamos mais na era dos milagres. Então vamos voltar a ela, respondeu Felícia. Eu sei que tudo isso parece impossível, mas quero tentar. Conheço várias moças que farão o curso e se pudermos estimulá-las com o espírito de equipe, tenho certeza de que o curso lhes será de grande valor. Sei que a culinária natural está causando uma revolução no meio das famílias. Felícia, se você conseguir fazer metade disso, será uma bênção para a comunidade, acrescentou a Sra. Bruce. Não sei como você vai fazer isso, mas o que sei é que Deus vai abençoar sua tentativa. É o que todos pensamos, exclamaram o Dr. Bruce e o bispo. Então Felícia arregaçou as mangas e começou a implementar suas ideias
com o entusiasmo de uma discípula que dia a dia se tornava mais prática e serviçal. Neste ponto, deve-se dizer que o plano de Felícia alcançou um sucesso que superou toda a expectativa. Ela desenvolveu incríveis técnicas de persuasão e, com uma rapidez impressionante, ensinava às moças tudo o que se relacionava ao cuidado de uma casa. Com o passar do tempo, as moças que haviam feito o curso na escola de culinária de Felícia começaram a ser valorizadas como profissionais muito competentes. Mas estamos nos adiantando aos fatos. A história da comunidade ainda não foi escrita. Quando for, a parte de Felícia será de grande importância. O rigor do inverno encontrou Chicago, como toda cidade grande, apresentando aos olhos da cristandade o nítido contraste entre ricos e pobres, entre cultura, requinte, luxo e ignorância, depravação, privação e a amarga luta pelo pão. Foi um inverno rigoroso, mas animado. Por um lado havia festas, recepções, bailes, jantares e banquetes por toda a cidade. O teatro de ópera nunca estivera tão abarrotado de gente tão sofisticada. Nunca houvera tamanho desfile de joias, roupas finas e acessórios. Mas, por outro lado, nunca as carências haviam sido tão profundas e o sofrimento tão cruel, agudo e fatal. Nunca os ventos haviam soprado tão gelados sobre o lago e sobre as paredes finas dos cortiços nos arredores da comunidade. Nunca o povo da cidade precisou tanto de alimentos, óleo, combustível e roupas. Todas as noites, o bispo e o Dr. Bruce, acompanhados por seus auxiliares, saíam para ajudar a resgatar homens, mulheres e crianças no meio da tortura infligida pela privação material. As igrejas, instituições de caridades, autoridades civis e associações filantrópicas faziam expressivas doações de alimentos, roupas e dinheiro para os pobres. Mas onde estava o toque pessoal dos discípulos cristãos? Onde estava aquele cristianismo de obediência à ordem do Mestre que dizia que os cristãos deviam ir pessoalmente aos que sofrem e se doar junto com suas doações? As pessoas podiam doar dinheiro, mas era dinheiro que não lhes fazia falta, nem lhes representavam sacrifício algum. Davam o que era fácil dar, aquilo que menos os incomodava. E onde estava o elemento do sacrifício? Por acaso era isso que significava seguir Jesus por onde quer que ele fosse? No contato com membros de suas próprias igrejas elitizadas e ricas, ele ficara pasmo por perceber como eram poucos os membros das classes altas que realmente sofriam alguma inconveniência por amor aos que viviam no meio do sofrimento. Será que caridade é o mesmo que doar roupas velhas? Uma nota de $10 doada a um representante que ganhava para trabalhar em alguma associação filantrópica da igreja? Por acaso as pessoas nunca iriam e se dariam elas mesmas? As mulheres nunca se privariam de uma festa, um concerto, uma recepção, para realmente irem e tocarem as feridas causadas pelo pecado nas grandes metrópoles? Será que a caridade continuaria a ser feita de forma simples e conveniente por alguma organização? Seria possível organizar os sentimentos para que o amor pudesse fazer o trabalho desagradável por meio de terceiros? O bispo, cercado pelo pecado e pela tristeza daquele inverno rigoroso, fazia-se essas perguntas. Ele carregava sua cruz com alegria, mas ficava indignado ao ver que tantas pessoas transferiam para algumas poucas a responsabilidade do amor pessoal. Mas o Espírito continuava a atuar em silêncio e com poder sobre as igrejas, cujos membros da elite, ricos e acomodados, evitavam o terror dos problemas sociais como se estivessem evitando uma doença contagiosa. Certa manhã, essa realidade foi percebida de uma forma chocante pelos que trabalhavam na comunidade. Talvez nenhum outro incidente naquele inverno revelasse com mais clareza o grande ímpeto gerado pelo movimento da igreja
da Nazaré Avenue e pelas ações do Dr. Brace e do bispo, decorrentes do compromisso que assumiram de fazer todas as coisas como Jesus faria.